40 dias de oração e jejum da Convenção Batista Nacional. Renovação espiritual. 28º dia. A Mulher Batista Nacional e a renovação espiritual. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. A história da renovação espiritual entre os batistas nacionais no Brasil é marcada por momentos de transformação e avivamento, em que a figura feminina desempenhou um papel crucial. Desde a fundação da Convenção Batista Nacional, em 1967, as mulheres têm sido agentes de mudança, promovendo a expansão da fé. Destaco em especial uma mulher que dedicou sua vida à renovação espiritual no Brasil e suas contribuições significativas para o cenário cristão no Brasil, e como suas ações e lideranças têm moldado a identidade e a espiritualidade da Igreja Batista Nacional ao longo das décadas. Primeiro, uma mulher cumprindo a missão de Deus. No dia 25 de fevereiro de 1895, nasce uma menina chamada Rosalie Mills, vivendo uma vida simples. Aos 12 anos, submeteu sua vida a Cristo e logo foi batizada. Rosalie tinha profundo e inexplicável anseio por uma vida cristã plena. Em 1920, colou grau na Universidade Batista de Oklahoma. Era o fim de uma etapa na sua preparação para o serviço do Mestre. Rosalie, até o momento de se render ao Senhor, teve dúvidas quanto a seu chamado missionário. Mas quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, ele é concluído com êxito. Com Rosalie não foi diferente. Ela disse sim ao chamado de Deus e sentia que jamais seria feliz em qualquer outro lugar que estivesse fora do centro da vontade de Deus. No dia 4 de agosto de 1924, Rosalie se casa com um jovem chamado David Percy Appleby, que de amigo tornou-se seu esposo. O pedido de casamento foi um pedido para irem juntos para um campo missionário. Ela recebeu uma carta de David com um convite para escolher o Brasil como seu campo missionário, onde poderiam compartilhar a missão. Após o casamento, embarcaram para o Brasil e, chegando aqui, logo fica grávida. Seu marido David, no entanto, passa por um procedimento cirúrgico em outubro de 1925 e é recolhido aos braços do pai. Porém, no leito de morte, David Appleby comissiona Dona Rosalie a que continuasse a missão no Brasil, dizendo a ela: "Faça o seu trabalho e o meu." E assim aconteceu. Mesmo perdendo seu amado esposo com apenas 14 meses de casada, ela decidiu ficar no Brasil. E assim o fez por 36 anos. Seu chamado não estava condicionado ao chamado do falecido David. Ela só retornou para sua terra natal em 1960. A morte do esposo e o nascimento do filho trouxe para ela um misto de alegria e tristeza. Como todos nós, homens e mulheres de Deus no dia mau, temos nossas dúvidas diante da dor. Mas logo nos volta a convicção do chamado. Não podemos paralisar diante das circunstâncias adversas que nos sobrevêm. Assim, Rosalie segue seu chamado diante da dor, mas vivendo debaixo da mão daquele que a tinha trazido para o Brasil. João Leão escreveu em seu livro Colunas da Renovação: Rosalie era uma plantadora de igrejas. Certa vez o pastor José Rego do Nascimento, ao comentar sobre o trabalho dessa grande pioneira, disse: "Enquanto os pastores estavam nas convenções discutindo, Dona Rosalie estava semeando igrejas. Ela deixou umas 6 igrejas aqui em Belo Horizonte iniciadas. Ela tinha o costume de sair pela manhã para evangelizar de casa em casa. E a história que tem é que ela saía de casa com 2 bananas e quando chegava a hora do almoço ela comia as 2 bananas e continuava até a tarde a evangelizar. Ela foi uma missionária fundamental para o movimento de renovação espiritual no Brasil. Conhecida por seu papel influente como educadora religiosa e por seu comprometimento na promoção de eventos de avivamento espiritual. Rosalie Appleby trabalhou arduamente para que pudéssemos ter uma vida vitoriosa. Segundo, nascemos da renovação espiritual. O nascimento é algo muito esperado e desejado. Deus foi aquele que sonhou com o nascimento da nossa convenção. Somos um povo que acredita na palavra de Deus e cremos que todas as coisas cooperam para o bem e que Deus está no controle de todas as coisas. Deus levantou uma mulher para executar os projetos de Deus no Brasil. Uma mulher que, diante de tantos desafios pessoais, não se limitou a olhar para si, mas para aquilo que Deus poderia fazer através da sua vida. Este movimento, iniciado em um contexto de transformação e desafios, foi guiado por líderes que semearam a fé e inspiraram muitos a seguir o caminho da renovação. O semear de Dona Rosalie foi tão abundante que incendiou corações.
Deus levantou 2 homens, um para iniciar e outro para continuar a obra em nossa nação. Citamos esses 2 nomes, pastor José Rego do Nascimento e pastor Enéas Tonini. Eles enfrentaram muitas dificuldades, foram alvo de críticas e resistência, mas mantiveram sua fé e determinação. As igrejas que aderiram à renovação espiritual foram advertidas. Uma comissão foi instituída a fim de analisar o caso e tomar a decisão final. O parecer foi desfavorável à renovação espiritual. Em seguida, foram comunicadas que, caso continuassem a manter pontos de vista contrários à doutrina da Convenção Batista Brasileira, deveriam se retirar pacificamente. Diante da decisão contrária e a firme convicção da obra do Espírito Santo, 32 igrejas cumpriram o que foi estabelecido em assembleia. Retiraram-se da Convenção Batista Brasileira, embora esse nunca tenha sido o desejo delas. O que fazer diante da situação? A princípio relutaram em reunir-se em convenção, mas em 1966 o pastor Hilton Quadros Cordeiro demonstrou preocupação com o destino das igrejas excluídas. Ao invés de uma convenção, foi criada uma ação missionária. Dessa forma foi criada a AME, a Ação Missionária Evangélica. Congregaram-se à AME não apenas igrejas batistas, mas também presbiterianas e metodistas, que haviam experimentado o batismo com o Espírito Santo e que passavam por situação semelhante aos batistas. No ano de 1967, extingue-se a AME, dando lugar à Convenção Batista Nacional. Em sua primeira sessão da Assembleia Inaugural, realizada às 14 horas do dia 16 de setembro de 1967, no Templo da Igreja Batista da Lagoinha, foi eleita a diretoria da Convenção Batista Nacional. Nossa convenção cresceu rapidamente, espalhando-se por todo o Brasil, e hoje estamos no mundo cumprindo o ID de Jesus. São homens e mulheres que têm se dedicado a servir onde o Senhor tem enviado. A perseverança e a fé dos pioneiros foram fundamentais para superar os desafios iniciais e estabelecer uma base sólida para a Convenção Batista Nacional. Terceiro, a Mulher Batista Nacional e a continuidade da missão de Deus. Tomo a liberdade de fazer uso de parte final de um poema da Rosalie com o título Todas as minhas fontes estão em ti, que diz, abre aspas, é pelo Espírito que somos transformados, de glória em glória, na imagem do nosso Salvador. Não por força nem por violência, não por formalidade nem por atividade, não por legalismo nem por lógica, não por eloquência nem por organização, não por dogma nem por discussão, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, fecha aspas. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Esse verso foi o lema escolhido por mulheres batistas nacionais no passado para expressar quem somos. Mulheres com uma identidade formada em Cristo, que contribuem na sua igreja local, servem a Deus e às pessoas, submetem-se às autoridades, vivem e pregam a palavra de Deus. Um dos objetivos do trabalho da CBN Mulher é alcançar cada mulher batista nacional para que ela desenvolva uma vida plena em Deus. Não por acaso fomos por muitos anos a UEFBN, União Evangelizadora Feminina Batista Nacional. Podemos não carregar no nosso nome hoje a palavra evangelizadora, mas está no nosso DNA. Somos fruto da renovação espiritual pela vida de uma mulher e temos muita gratidão por tamanha entrega. Para a Mulher Batista Nacional, a renovação espiritual é, portanto, uma jornada de retorno às raízes da fé cristã, com o objetivo de preparar os corações para a segunda vinda de Cristo, mantendo a esperança e a vigilância diante dos desafios do mundo contemporâneo. Temos o desafio de continuar a missão iniciada por Dona Rosalie e outros pioneiros. Isso envolve não apenas manter viva a chama da renovação espiritual, mas também expandir seu alcance. A perseverança e a fé que sustentaram Rosalie devem nos inspirar a enfrentar nossos próprios desafios, garantindo que a missão de Deus continue a prosperar através do nosso compromisso e ação. A renovação espiritual permite que cada mulher explore sua fé de maneira profunda, encontrando paz e propósito em suas atividades diárias e compartilhando essa paz com outras pessoas. Ao viver essa renovação, a mulher não só se beneficia individualmente, mas também se torna uma influência positiva em sua igreja local e comunidade, promovendo um ambiente de apoio e crescimento mútuo. A escritora Elizabeth Elliot, em Através dos Portais do Esplendor, exemplifica como a perseverança, dedicação e a fé vivida de forma prática é transformadora.
Pastor Enéas Tonini disse certa vez que Dona Rosali riscou o fósforo que incendiou o Brasil, despertando não só batistas, mas várias outras denominações. As mulheres batistas precisam de uma caixa de fósforo para novamente atear o fogo do avivamento. Rosimeire Gonzaga Fialho, coordenadora nacional da CBN Mulher. Motivos de oração: para que a chama do avivamento seja acesa novamente. Em gratidão pelo trabalho da CBN Mulher.